movimento uniformemente variado. Primeiro gráfico, aceleração versus o tempo, certo? Então dá uma olhadinha aí no resumo que eu passei para vocês, vocês estão usando para estudar. O que acontece mesmo com a aceleração escalar no movimento uniformemente variado? Ela é diferente de zero, constante, certo? Muito bem. Então, mesma coisa, ó, mesmo raciocínio. Como é que eu vou representar graficamente um elemento que nem aumenta nem diminui com o passar do tempo? É uma reta de que jeito aqui? Paralela ao eixo dos tempos. Só que a aceleração, pessoal, ela também pode ser negativa. Então, eu também posso ter uma reta paralela abaixo da origem, certo? Então, um valor positivo ou um valor negativo. Então, aquela primeira linha do movimento uniformemente variado nós já determinamos ali. Muita gente pergunta, ô professor, por que você não fez o gráfico da aceleração pelo tempo lá no movimento uniforme? É zero, pessoal, não precisa fazer. A todo momento vale zero. Aqui não. Aqui o fator, aliás, digamos assim, o ator principal do movimento uniforme é exatamente a aceleração. É ele que muda os movimentos aí. Ter ou não ter aceleração muda tudo. Ok? Beleza, então constante. Gráfico da velocidade, qual é? Ó, vamos colocar aqui para a gente analisar. V igual a V0 mais AT. Então, novamente, eu analiso esta equação e chego à conclusão, já que ela é horária, que o expoente do tempo qual é? O expoente é 1, isso é uma equação de que grau? Primeiro grau. Então, como é que eu vou representar uma equação do primeiro grau? A equação do primeiro grau se representa através de uma reta, só que esta reta pode ser de que maneira? Ela pode ser uma reta crescente, ou ela pode ser uma reta crescente ou decrescente. Então, velocidade em função do tempo. Cuidado com as pegadas, hein, pessoal? Isso aqui representa o espaço inicial, certo? É ou não? Não é não. Isso aqui representa a velocidade inicial, né? Primeira velocidade que você está usando no movimento, V0. Tocou o eixo das velocidades. Então, isso aqui é o V0 também. Só que essa reta é crescente. Quer dizer que a aceleração ela é o quê? Positiva. Não é isso? E se a reta for decrescente, a aceleração ela é negativa. Então, o que determina ser crescente ou decrescente? Ó, deixa eu dar aula de matemática de graça para vocês agora, né? É o coeficiente angular da reta, que é o número que multiplica a variável. Se esse número é positivo, a reta é crescente. Se esse número é negativo, a reta é decrescente. Tá? Aliás, isso é um conselho, vocês vão estudar matemática, leve isso muito em consideração, porque a prova de conhecimentos gerais, por isso que chama conhecimentos gerais, ela é interdisciplinar. Às vezes o cara vai dar um exercício de movimento para você, que não tem nada a ver, as perguntas não tem nada a ver com o movimento, como já aconteceu muito. O que ele vai querer saber é matemática. A equação horária é essa, portanto, o coeficiente angular da reta vale tanto. O coeficiente angular, o professor de matemática vai ensinar para vocês que é a inclinação da reta. É esse elemento que multiplica a variável aqui, tá? Então, leve isso em consideração, que é muito importante. Então, ó, pessoal, só para reforçar. E se eu quisesse calcular a distância até aqui, o que eu deveria fazer mesmo? Calcular a área, que seria um trapézio, ou um triângulo até aqui, não é isso? Caso fosse a pergunta. Mas, de novo, a reta tocou o eixo dos tempos. Só que agora não é espaço. Então isso aqui não é a origem. O que significa esse ponto aqui? Ó, a ordenada vale zero, mas a ordenada é a velocidade. Isso quer dizer que nesse momento a velocidade é nula. O corpo parou. Parou para fazer o quê? Presta atenção que isso aqui é importante vocês entenderem. Ó, antes desse ponto, a velocidade era positiva. Era decrescente, mas era positiva. Quer dizer que ele estava andando para onde, hein? Progressivo ou retrógrado? Progressivo. Desse ponto em diante, qual é o sinal da velocidade?
não é negativo, quer dizer que ele andou para onde? Para a esquerda, retrógrado, na esquerda no caso no meu trajeto aqui. Então, ó, presta atenção, pessoal. Antes desse ponto eu estou em movimento progressivo, quer dizer que eu estou andando para lá, né? Para a direita lá. Só que o que está acontecendo com o passar do tempo com a minha rapidez? Não está diminuindo? Eu estou indo. O que aconteceu nesse momento? Eu parei. E depois que eu parei, eu fiz o quê? Eu mudei de sentido. Eu comecei a andar em movimento retrógrado, tá? Então, o cara vai perguntar para vocês em que instante o móvel muda o sentido do movimento. É a hora que ele para. Por exemplo, eu jogo um giz para cima. Vocês nunca viram fazer? Olha de novo aqui, né? Eu jogo um giz para cima. Para ele voltar, o que ele tem que fazer antes? Ele tem que parar para depois voltar. Só muda de sentido se a velocidade for zero. Né? Eu vou, paro e inverto sentido. E começo a andar em movimento retrógrado ou o contrário. Tá? Então gravem. Cuidado para não confundir. Lá no movimento uniforme, espaço é quando passa pela origem. Aqui é quando muda de sentido. E falta eu fazer o gráfico de quem ainda que nós não fizemos nesse movimento. O espaço, né? Então vamos fazer o gráfico do espaço pelo tempo. Esse é o mais bonitinho de todos. É só a gente lembrar da equação horária. S igual a quem mesmo? S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, pessoal, de novo, matemática na nossa vida, né? O espaço é uma função do tempo, mas o expoente maior do tempo aqui, qual que é? É 2. Isso quer dizer que essa é uma função de que grau? Segundo grau. Como é que se representa graficamente uma função do segundo grau? É uma parábola. Lembra lá na oitava série? Agora não é mais oitava série, né? Agora é nono ano. Né? Quando eu estudava era segundo grau, agora é ensino médio. Olha que bonito, né? Vai mudando, mas continua do mesmo jeito. S pelo tempo. Então, a parábola. Só que a parábola ela pode ter concavidade para cima ou para baixo, né? Então a parábola pode ser assim, concavidade para cima, ou concavidade para baixo. O que determina a concavidade? É o coeficiente que multiplica o x². Só que o nosso x é o t e o nosso coeficiente é a aceleração. Então, a concavidade será para cima se a aceleração for positiva. Você vai ter uma parábola concavidade para cima. E será negativa, ou melhor, será para baixo se a aceleração for negativa. Beleza? Pessoal, o ponto mais fundamental da parábola é esse, ó. Como é que é o nome dele? Isso chama-se vértice, né? Vértice da parábola. Este ou esse. Isso é matemática e física. O que significa o vértice? Ó, sem decorar. O móvel, nesse caso, depois a gente vai analisar o outro, os espaços estão decrescendo. Presta atenção no meu dedo que vocês vão ver, ó. Está decrescendo, ó. Cada momento, 50, 40, 20, até chegar num ponto qualquer. Mas daqui em diante, o que acontece com os espaços? Não começa a crescer? O que eu fiz então durante meu movimento, pessoal? Eu inverti de sentido. Estava decrescendo, depois começou a crescer. Então no vértice é exatamente o momento em que ele muda de sentido. Então quanto que vale a velocidade dele quando estiver no vértice da parábola aqui, ó? A velocidade vale 0, é a hora que muda de sentido, tá? Aqui é o contrário, os espaços aumentam, depois decrescem. Então quer dizer que a velocidade aqui vale 0, certo? Então dá uma olhadinha no quadro, os 3 gráficos fundamentais aí, movimento, aceleração, velocidade e o espaço. Detalhe, olhe no caderno. Como é que é o gráfico do espaço pelo tempo no uniforme? É uma reta, mas não tem nada a ver com essa. Lá você está olhando para os pontos da trajetória, aqui você está olhando para o velocímetro.
é analisar outras coisas. O jeitão pode ser o mesmo, mas o significado não é, tá? Tanto é que quando você tem um gráfico na sua frente, a primeira coisa que você tem que olhar é o que ele está representando. Não é porque vai aparecer uma parábola que vai ser espaço, pessoal. Qualquer coisa pode ser uma parábola, até aceleração. Porque vamos lembrar que nós estamos falando de um movimento especial, uniformemente variado. Se fosse um movimento qualquer aí, vou falar um absurdo aqui, porque eu não me lembro de qual que é, mas eu poderia ter uma aceleração que era uma função do tempo no segundo grau. Tá? Então, cuidado. Não é porque é parábola que é espaço. Olhem direito. Ó, espaço, tempo. Certo?